Imagine uma humanidade recém-saída do maior juízo da história antiga: o dilúvio. O mundo havia sido lavado pelas águas. Noé e sua família haviam recebido de Deus uma nova oportunidade. E a ordem divina era clara: multiplicar-se, encher a terra e espalhar a vida novamente pelo mundo. Mas, em algum momento, os homens decidiram fazer exatamente o contrário. Em vez de se espalharem, eles se ajuntaram. Em vez de dependerem do nome de Deus, quiseram construir um nome para si mesmos. Em vez de viverem debaixo da bênção do Criador, ergueram uma cidade, levantaram uma torre e sonharam com um projeto que parecia grandioso aos olhos humanos, mas profundamente rebelde aos olhos do céu. A Bíblia não diz que eles queriam literalmente alcançar o espaço. O texto revela algo mais profundo: uma humanidade tentando construir segurança, unidade, identidade e grandeza longe da obediência a Deus. E então acontece uma das frases mais impressionantes de Gênesis, capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O homem olhava para sua torre como se ela tocasse os céus. Mas, do ponto de vista de Deus, ela era tão pequena que o Senhor desceu para ver. A história da Torre de Babel não é apenas sobre idiomas diferentes. É sobre orgulho, poder, religião falsa, centralização humana, rebelião espiritual e o nascimento de um padrão que atravessaria toda a Bíblia. Babel, depois Babilônia, como símbolo do mundo organizado sem Deus. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar ao mundo depois do dilúvio, à descendência de Noé, ao surgimento dos povos, ao primeiro grande projeto humano de poder e à intervenção divina que mudou para sempre a história das nações. Antes de Babel existir, antes da torre se levantar na planície de Sinar, antes dos homens dizerem: "Façamos para nós um nome", a terra já havia conhecido o peso de um juízo terrível. A história da Torre de Babel não começa com tijolos, cidades ou torres. Ela começa com águas. Começa com um mundo antigo que havia se corrompido diante de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 13, a Escritura revela que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. A violência havia enchido o mundo. A criação, que no princípio fora declarada boa, agora estava marcada pela corrupção humana. Então veio o dilúvio. Não foi apenas uma catástrofe natural, foi juízo divino. As águas cobriram a terra como uma resposta santa de Deus contra uma geração que havia rejeitado profundamente o caminho do Senhor. Mas, em meio ao juízo, a Bíblia também mostra misericórdia. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele não foi preservado porque a humanidade merecia continuar, mas porque Deus, mesmo julgando o pecado, preservou uma linhagem, uma família e uma promessa. Quando as águas baixam, o mundo que Noé encontra não é o mesmo mundo que ele havia deixado. A terra está silenciosa. As vozes antigas desapareceram. As cidades, os caminhos, os campos e as memórias de uma geração inteira foram apagados pelas águas. Noé sai da arca como alguém que pisa sobre um mundo recomeçado. E a primeira grande cena depois do dilúvio não é uma reunião política, nem a fundação de uma cidade, nem a construção de um império. É um altar. Em Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22, Noé edifica um altar ao Senhor e oferece sacrifícios. Antes de organizar a vida na terra, ele adora. Antes de reconstruir qualquer estrutura humana, ele reconhece a soberania de Deus. E ali, diante daquele altar, o Senhor declara que não tornaria mais a amaldiçoar a terra por causa do homem como havia feito, embora o coração humano continuasse inclinado ao mal desde a sua mocidade. Essa frase é importante. O dilúvio removeu uma geração corrompida, mas não removeu a inclinação pecaminosa do coração humano. A terra recomeçou, mas o pecado ainda habitava no homem.
E isso prepara o caminho para entendermos Babel. O problema da humanidade não estava apenas nas estruturas antigas antes do dilúvio. Estava dentro do coração humano, capaz de transformar até um novo começo em uma nova rebelião. Em seguida, Deus abençoa Noé e seus filhos. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, o Senhor diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordem ecoa o mandato dado ao primeiro casal no Éden. Deus queria que a vida se espalhasse. Queria famílias, povos e gerações ocupando a terra debaixo da sua bênção. A humanidade deveria se multiplicar, avançar, cultivar e preencher o mundo como serva do Criador. Por isso, Babel precisa ser lida à luz dessa ordem. Quando os homens mais tarde se ajuntam em uma planície e decidem construir uma cidade para não serem espalhados pela terra, eles não estão apenas fazendo uma escolha geográfica. Eles estão resistindo a uma direção divina. Deus havia dito para encher a terra. Babel diria: fiquemos juntos. Deus havia ordenado expansão. Babel buscaria concentração. Deus havia chamado a humanidade para viver espalhada debaixo da sua autoridade. Babel tentaria unir os homens em torno de um projeto sem submissão ao Senhor. Mas é preciso ter cuidado. A Bíblia não condena a construção de uma cidade simplesmente por ser cidade. A Escritura não trata técnica, trabalho, arquitetura ou organização como pecados em si mesmos. O próprio Deus deu ao homem capacidade de cultivar, nomear, construir, administrar e desenvolver a criação. O problema de Babel não era o tijolo, não era o betume, não era a engenharia. O problema era o coração por trás da obra. A cidade e a torre se tornariam a expressão visível de uma intenção invisível: buscar segurança sem obediência, grandeza sem Deus, permanência sem dependência do Criador. O mesmo ser humano que havia acabado de receber uma nova chance, agora caminharia, pouco a pouco, para repetir o velho drama da queda. Desejar autonomia, controlar o próprio destino e tomar para si um lugar que não lhe pertencia. A aliança de Deus com Noé, descrita em Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17, mostra que o Senhor sustentaria a continuidade da vida sobre a terra. O arco colocado nas nuvens seria sinal dessa aliança. Cada geração que nascesse depois do dilúvio viveria debaixo da paciência e da fidelidade de Deus. Mas essa paciência não significava a aprovação da rebelião humana. O mesmo Deus que prometeu preservar a terra também continuava sendo o Senhor da história. E é dentro desse cenário que Babel começa a ganhar sentido. Não como um episódio isolado, perdido no início de Gênesis, mas como a primeira grande crise da nova humanidade depois do dilúvio. O mundo havia sido julgado, a terra havia sido purificada, a família de Noé havia recebido uma missão, e Deus havia ordenado que os homens se espalhassem e enchessem a terra. Mas a próxima grande cena mostrará que, mesmo depois das águas, o coração humano ainda sabia construir altares para si mesmo. O mundo estava recomeçando. A humanidade estava crescendo. Os descendentes de Noé começavam a se multiplicar, e a partir deles surgiriam povos, famílias, terras e nações. Para entender como essa humanidade se organizou antes de chegar à planície de Sinar, precisamos olhar agora para os filhos de Noé e para a origem bíblica das nações. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos. Isso faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a
a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então comenta algo do seu coração ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para a história. Depois do dilúvio, a Bíblia não nos leva imediatamente para a Torre de Babel. Antes de mostrar a cidade, a torre e a confusão das línguas, o texto abre diante de nós um grande mapa da humanidade antiga. É como se Gênesis colocasse o espectador no alto de uma montanha e dissesse: antes de olhar para Babel, veja primeiro o que nasceu depois de Noé. Em Gênesis capítulo 10, versículos 1 a 32, encontramos a chamada Tabela das Nações. Ali, a Escritura apresenta os descendentes dos 3 filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. A partir deles, povos começam a se formar, famílias se multiplicam, territórios são ocupados e nações surgem sobre a terra. O texto não está preocupado apenas em registrar nomes antigos. Ele está mostrando que a humanidade pós-dilúvio não se espalhou por acaso. A história dos povos está debaixo do governo de Deus. Esse capítulo é uma das passagens mais importantes para entender a visão bíblica sobre as nações. A Bíblia não apresenta os povos como acidentes da história, nem como grupos abandonados ao acaso. Ela mostra que todos descendem de uma mesma humanidade, preservada por Deus depois do juízo das águas. Isso significa que, antes das diferenças de língua, território, cultura e identidade, existe uma origem comum. Todos vêm da mesma criação, todos descendem da mesma humanidade, e todos continuam responsáveis diante do mesmo Criador. Gênesis capítulo 10 menciona repetidas vezes famílias, línguas, terras e nações. Em Gênesis capítulo 10, versículo 5, o texto fala dos descendentes de Jafé repartidos pelas ilhas e regiões dos povos, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Em Gênesis capítulo 10, versículo 20, algo semelhante é dito sobre os filhos de Cã. E em Gênesis capítulo 10, versículo 31, o mesmo padrão aparece em relação aos filhos de Sem. A repetição não é acidental. Ela mostra que a dispersão da humanidade envolveu linhagens familiares, territórios definidos, agrupamentos nacionais e línguas distintas. Mas aqui surge uma pergunta importante. Como Gênesis capítulo 10 pode falar de línguas diferentes, se a confusão das línguas só será narrada em Gênesis capítulo 11? A resposta está na forma como o livro organiza a narrativa. Gênesis capítulo 10 apresenta o resultado geral da dispersão. Gênesis capítulo 11 volta no tempo e explica como essa dispersão aconteceu. Isso não é contradição. É uma forma literária usada na própria Escritura. Primeiro, o texto mostra o panorama amplo. Depois, aproxima a câmera para revelar o episódio decisivo por trás daquele resultado. É como se Gênesis capítulo 10 dissesse: foi assim que os povos se distribuíram pela terra. E então Gênesis capítulo 11 responde: agora veja o que provocou essa divisão. Por isso, a Tabela das Nações precisa ser lida como preparação para Babel. Ela mostra o mundo já dividido em povos, terras e línguas, mas a narrativa seguinte nos conduz ao momento em que essa divisão foi causada pela intervenção divina. Gênesis não está confundindo a ordem dos acontecimentos. Está conduzindo o leitor com intenção teológica. Primeiro mostra o mapa final. Depois, revela o ponto de ruptura. Entre esses nomes antigos, há também um detalhe que merece atenção. Em Gênesis capítulo 10, versículo 25, aparece Peleg, e o texto diz que em seus dias se repartiu a terra. A Bíblia não desenvolve ali todos os detalhes dessa repartição, mas a frase combina com o tema maior que será explicado logo depois. A humanidade deixando de permanecer unida em um só lugar e sendo espalhada pela face da terra. É uma indicação de que o mundo antigo estava passando por uma divisão profunda, não apenas familiar, mas também geográfica e histórica.
A partir dos filhos de Noé, a humanidade caminha para formar povos diversos. Jafé aparece associado a grupos que se expandem para regiões mais distantes. Cam aparece ligado a povos que terão grande relevância na história bíblica, incluindo Canaã, Egito e também a região de Babel. Sem aparece como a linhagem que, mais adiante, conduzirá a narrativa até Abraão. E isso é fundamental. Gênesis capítulo 10. Não é apenas uma genealogia. É o corredor que leva da família de Noé até o chamado de Abraão. A Bíblia está mostrando que, enquanto as nações se formam, Deus já está preparando a linha pela qual sua promessa avançará. A história universal caminha para uma história específica. Primeiro vemos os povos da terra. Depois veremos Deus escolher um homem, Abraão, para que por meio dele todas as famílias da terra sejam abençoadas, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3. Assim, antes de Babel ser apresentada como rebelião, Gênesis nos mostra que Deus tinha um propósito para a humanidade espalhada. As nações não eram um erro no plano divino. O problema não era a existência de povos diferentes. O problema seria a tentativa humana de impedir a dispersão ordenada por Deus e construir uma unidade baseada na grandeza do próprio homem. A tabela das nações nos prepara para enxergar Babel com mais profundidade. Não veremos apenas um grupo construindo uma torre. Veremos uma humanidade que deveria se espalhar, mas tentou se concentrar. Veremos povos que deveriam encher a terra, mas quiseram permanecer presos a um centro de poder. E no meio desse cenário, surge um nome que se destaca entre os descendentes de Cam, ligado ao início de reinos, cidades e poder imperial. Esse nome é Nimrod. E é a partir dele que começamos a entender como Babel não foi apenas uma construção, mas o nascimento de um padrão de poder que atravessaria a história bíblica. Entre os nomes que aparecem na tabela das nações, um deles surge com uma força diferente. A genealogia caminha rapidamente por famílias, povos e territórios, mas, de repente, o texto desacelera. Em Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 12, a Bíblia apresenta Nimrod, descendente de Cam, por meio da linhagem de Cush, e a forma como ele é descrito mostra que não estamos diante de um nome comum perdido em uma lista antiga. A Escritura diz que Nimrod começou a ser poderoso na terra. Essa frase já revela algo importante. Depois do dilúvio, a humanidade estava se multiplicando, famílias estavam se formando, povos estavam ocupando regiões. Mas com Nimrod, aparece algo mais organizado, mais concentrado, mais político. Ele não é apresentado apenas como pai de uma linhagem, mas como alguém associado ao surgimento de poder, reino e domínio. Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 9, afirma que ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão precisa ser tratada com cuidado. Alguns entendem que o texto apenas destaca sua força, habilidade e fama como caçador. Outros observam que, dentro do contexto de Gênesis, a expressão pode carregar um tom mais sombrio, apontando para uma grandeza humana exercida diante de Deus, mas não necessariamente em submissão a Deus. O texto bíblico não desenvolve todos os detalhes de sua vida espiritual. Por isso não devemos afirmar mais do que a Escritura afirma. Mas uma coisa é clara: Nimrod aparece como um personagem ligado ao poder crescente entre os homens. E então, o texto dá um passo decisivo. Gênesis capítulo 10, versículo 10, diz que o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Essa é uma das informações mais importantes para entender o pano de fundo da Torre de Babel. A Bíblia não diz expressamente que Nimrod construiu a torre. Seria incorreto afirmar isso como fato absoluto, mas o texto associa o início do seu reino a Babel. E logo depois, em Gênesis capítulo 11, a narrativa da torre acontece exatamente na terra de Sinar. Existe, portanto, uma conexão geográfica e literária muito forte entre Nimrod, Sinar, Babel e os primeiros centros de poder humano depois do dilúvio. A terra de Sinar, nesse ponto da narrativa bíblica, não é apenas um cenário.
Ela se torna o lugar onde a humanidade começa a concentrar força, cidade, governo e ambição. Babel aparece como parte do início de um reino. Isso muda a forma como enxergamos a torre. Ela não era apenas uma obra isolada de arquitetura antiga. Ela estava ligada a um ambiente de centralização, onde homens começavam a organizar a vida coletiva em torno de centros urbanos e estruturas de poder. No mundo antigo, cidades não eram apenas lugares de moradia. Elas representavam segurança, controle, comércio, defesa, religião e governo. Uma cidade podia reunir famílias dispersas, concentrar autoridade, estabelecer liderança e criar identidade comum. Por isso, quando a Bíblia aproxima Babel do início de um reino, ela nos mostra que havia algo maior acontecendo. A humanidade não estava apenas construindo paredes, estava começando a construir um sistema. Esse detalhe é essencial. Antes de Babel ser uma torre, Babel já aparece como princípio de reino. Antes de ser símbolo de confusão, ela surge como sinal de concentração humana. O que estava nascendo ali era um padrão que atravessaria a história. O homem reunindo forças, criando centros de poder, levantando cidades e tentando organizar a vida, sem depender da direção de Deus. Nimrod, portanto, funciona como uma espécie de janela para esse novo momento da humanidade. Ele representa o surgimento de homens poderosos, capazes de liderar, conquistar, dominar e reunir povos em torno de grandes projetos. A Bíblia não nos dá uma biografia completa dele. Não sabemos todos os seus atos, todas as suas intenções, nem todos os detalhes de seu governo. Mas sabemos o suficiente para perceber que, em sua geração, começa a aparecer uma forma mais concentrada de poder humano. E isso prepara o caminho para Gênesis capítulo 11. Quando a narrativa da torre começar, não veremos apenas pessoas procurando um lugar para viver. Veremos uma humanidade que já está aprendendo a pensar em termos de cidade, nome, permanência e grandeza. Veremos homens que não querem ser espalhados. Veremos uma sociedade que prefere se ajuntar em torno de um projeto próprio, em vez de caminhar segundo a ordem divina de encher a terra. Esse é o ponto delicado da história. O problema não era a liderança em si. A Bíblia não condena toda forma de governo, organização ou cidade. Mais tarde, o próprio povo de Israel teria juízes, reis, cidades e estruturas sociais. O problema surge quando o poder humano deixa de ser instrumento de serviço e se transforma em monumento de autonomia. Quando a cidade deixa de ser lugar de convivência e se torna símbolo de rebelião. Quando o reino deixa de reconhecer o governo de Deus e passa a exaltar o nome do homem. Em Nimrod e em Sinar, a narrativa bíblica começa a mostrar o nascimento desse padrão. Babel ainda será explicada com mais detalhes, mas seu espírito já começa a aparecer. Concentração sem obediência, força sem humildade, organização sem submissão ao Criador. A humanidade que saiu da arca havia recebido uma missão: espalhar-se pela terra debaixo da bênção de Deus. Mas agora, nas planícies de Sinar, começa a surgir outra visão. Uma visão de cidade, reino e poder. Uma visão onde o homem deseja controlar o espaço, fixar seu nome e construir sua segurança com as próprias mãos. E é nesse ambiente que a próxima cena se abre. Os homens chegam à planície de Sinar. Eles encontram um lugar favorável. Param ali, habitam ali. E pouco a pouco, a terra que deveria ser apenas passagem se transforma no palco de uma das maiores rebeliões coletivas da história bíblica. A narrativa agora aproxima a câmera. Depois de mostrar a formação dos povos a partir dos filhos de Noé, Gênesis nos leva ao ponto em que a dispersão das nações ainda não havia acontecido. A humanidade aparece reunida, falando uma só língua e compartilhando uma mesma forma de comunicação. O mundo ainda não estava dividido como será depois. Antes das fronteiras, antes das culturas separadas, antes das línguas diferentes, havia uma humanidade caminhando junta. Gênesis, capítulo 11, versículo 2, diz que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. A frase é curta, mas carrega um peso enorme.
Aqueles homens estavam em movimento, mas esse movimento não termina em obediência plena ao mandato de Deus. Eles encontram um lugar favorável e decidem parar. A planície de Sinar se torna o cenário onde a humanidade escolhe fixar-se, ajuntar-se e começar um projeto que revelaria muito mais do que habilidade de construção. A terra de Sinar aparece na Bíblia como uma região ligada aos primeiros centros de poder humano. Em Gênesis capítulo 10, versículo 10, o início do reino de Nimrod é associado a Babel, Ereque, Acade e Calné, todas na terra de Sinar. Isso mostra que Sinar não era apenas uma paisagem neutra, era um espaço onde cidades, domínio e centralização começavam a se formar. A narrativa bíblica coloca esse lugar como palco de uma mudança profunda. A humanidade deixando de apenas se multiplicar e começando a se organizar em torno de centros de poder. A planície também ajuda a explicar o desenvolvimento da história. Um lugar amplo, fértil e estratégico favorecia permanência, construção e crescimento coletivo. Ali havia espaço para reunir pessoas, estabelecer moradia, organizar trabalho e levantar estruturas maiores. O texto não precisa descrever cada detalhe geográfico para que percebamos o significado da cena. Aqueles homens encontraram um lugar onde poderiam transformar uma parada em projeto, e um projeto em monumento. Mas o detalhe mais importante não é que eles acharam uma planície, é que eles habitaram ali. Essa decisão precisa ser lida à luz da ordem que Deus havia dado depois do dilúvio. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, o Senhor havia abençoado Noé e seus filhos e dito: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O movimento esperado era a expansão. A vida deveria se espalhar. As famílias deveriam ocupar a terra. Os descendentes de Noé deveriam avançar para além de um único centro, levando adiante a missão recebida de Deus. Mas em Sinar, o movimento muda de direção. Em vez de espalhar, eles começam a concentrar. Em vez de ocupar a terra, decidem permanecer juntos. Em vez de viver como uma humanidade em expansão debaixo da bênção divina, começam a formar uma humanidade reunida em torno de um plano próprio. É importante perceber que a decisão de habitar ali, por si só, poderia parecer simples. Todo povo precisa de algum lugar para viver. Toda família precisa de espaço, alimento, organização e segurança. A Bíblia não condena o fato de alguém morar em uma região ou construir uma comunidade. O problema não está na moradia. O problema está no que aquela moradia se tornaria: uma resistência coletiva ao propósito de Deus. Sinar se torna, então, o lugar onde a permanência começa a carregar um sentido espiritual. Eles não estavam apenas descansando de uma jornada. Estavam se recusando a seguir a direção que Deus havia dado para a humanidade. A planície se tornou conveniente, e a conveniência se transformou em desobediência. O lugar parecia perfeito para os olhos humanos, mas ali começava a nascer um projeto que não buscava apenas sobrevivência. Buscava controle, nome, grandeza e segurança independente do Senhor. Esse padrão aparece muitas vezes na história bíblica. O ser humano encontra um lugar favorável, recebe recursos, cresce em força, desenvolve técnica, reúne pessoas e começa a imaginar que não precisa mais viver em dependência de Deus. A bênção da capacidade humana se transforma em instrumento de orgulho. O dom de construir se transforma em desejo de dominar. A unidade que poderia servir ao propósito divino passa a servir à ambição humana. Por isso, Sinar se torna um nome importante na Bíblia. Mais tarde, em Daniel capítulo 1, versículo 2, os utensílios da casa de Deus serão levados para a terra de Sinar, para a casa do Deus da Babilônia. A região associada à antiga Babel reaparece ligada ao Império Babilônico, à força política, à idolatria e à tentativa de submeter o povo de Deus a outro sistema de adoração e domínio. Isso não significa que todos os detalhes de Babel e Babilônia sejam idênticos, mas revela uma linha temática poderosa. Sinar se torna símbolo de projetos humanos, que se levantam com grandeza, mas sem reverência ao Senhor. A história da Torre de Babel, portanto, não começa com uma construção repentina. Ela começa com uma escolha de direção. Um povo encontra uma planície,
um lugar favorável vira centro de permanência. A permanência vira concentração. A concentração prepara o nascimento de uma cidade. E a cidade se tornará o cenário de uma torre levantada como expressão de um coração coletivo. Ali, naquela planície, a humanidade parecia estar apenas se organizando. Mas, por trás da organização, uma pergunta espiritual começava a se formar. Eles obedeceriam ao Deus que os mandou encher a terra ou construiriam um centro para impedir que fossem espalhados? A resposta viria no próximo movimento da narrativa. Depois de habitar em Sinar, eles olham para a terra, para os materiais, para a força de suas próprias mãos, e dizem uns aos outros que chegou a hora de construir. Não apenas casas, não apenas muros, mas uma cidade e uma torre cujo topo chegasse aos céus. Depois de habitar na planície de Sinar, a humanidade começa a transformar permanência em projeto. O texto de Gênesis não descreve um povo improvisando uma construção simples, nem um pequeno grupo levantando casas sem direção. A narrativa mostra decisão, técnica, planejamento e unidade. Em Gênesis, capítulo 11, versículos 3 e 4, eles dizem uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E o texto acrescenta que usaram tijolos por pedra e betume por argamassa. Esse detalhe parece técnico, mas é muito importante. Na região da Mesopotâmia, onde se localiza a terra de Sinar, pedras de construção não eram abundantes como em outras regiões. Por isso, os tijolos moldados e queimados se tornaram essenciais para grandes obras. O betume, uma substância escura e viscosa, servia como material de ligação, funcionando como argamassa. A Bíblia está mostrando que aqueles homens não estavam apenas sonhando, eles sabiam construir. Haviam desenvolvido recursos, dominavam materiais e conseguiam organizar trabalho coletivo. Mas Gênesis não registra esses detalhes para elogiar a engenharia de Babel. O texto quer que enxerguemos algo mais profundo. A técnica em si não era pecado. O trabalho humano, a construção, o uso de materiais e a organização social não são condenados pela Escritura. Desde o princípio, Deus colocou o homem no mundo para cultivar, guardar, nomear, administrar e desenvolver a criação. A capacidade de transformar barro em tijolo, de usar elementos da terra e de levantar estruturas revela a inteligência dada por Deus. O problema é quando a capacidade recebida do Criador passa a ser usada como instrumento de autonomia contra o próprio Criador. A frase seguinte revela a intenção do projeto. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. A cidade representa permanência, organização, segurança e identidade. A torre representa grandeza, visibilidade e elevação. Juntas, cidade e torre formam uma declaração. Aquela geração queria mais do que morar. Queria estabelecer um centro. Queria criar um nome. Queria reunir a humanidade em torno de uma obra que simbolizasse força e continuidade. É preciso tomar cuidado com uma interpretação comum. A expressão cujo topo chegue até os céus não precisa significar que eles pensavam invadir literalmente o céu físico, como se pudessem alcançar o trono de Deus com tijolos. A própria Bíblia usa linguagem elevada para descrever construções muito altas aos olhos humanos. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28, por exemplo, as cidades dos cananeus são descritas como grandes e fortificadas até aos céus. A ideia é grandeza impressionante, uma altura que domina a paisagem e causa admiração. No contexto antigo, torres elevadas também podiam carregar significado religioso. Muitos estudiosos observam que construções monumentais da Mesopotâmia, conhecidas como zigurates, eram associadas a templos, divindades e a ideia de ligação simbólica entre terra e céu. A Bíblia não chama a Torre de Babel de zigurate, e por isso não devemos afirmar mais do que o texto diz. Mas é possível reconhecer que naquele mundo antigo, uma torre elevada não era apenas uma estrutura arquitetônica. Ela podia representar poder, culto, centralidade e tentativa humana de se aproximar do divino por seus próprios meios.
Assim, a Torre de Babel não deve ser imaginada como uma fantasia absurda de homens tentando furar as nuvens. Ela deve ser entendida como um projeto de civilização. Uma construção que dizia: aqui está nossa segurança, aqui está nossa unidade, aqui está nossa grandeza, aqui está o nosso centro. Essa é a força da narrativa. Babel não era apenas uma torre no meio de uma planície. Era uma visão de mundo. Era a humanidade, dizendo que poderia construir sua identidade sem depender da palavra de Deus. Era o homem reunindo técnica, trabalho, arquitetura e ambição para levantar um monumento à própria suficiência. O texto mostra também que o pecado pode se esconder por trás de coisas admiráveis. Nem tudo que impressiona os olhos está aprovado diante de Deus. Uma cidade pode ser organizada e ainda assim rebelde. Uma torre pode ser grandiosa e ainda assim espiritualmente vazia. Um projeto pode reunir milhares de pessoas e ainda assim caminhar contra o propósito do Senhor. Babel nos obriga a fazer uma distinção importante. O problema não estava no tijolo, mas na motivação. Não estava no betume, mas no coração. Não estava na cidade em si, mas na razão pela qual ela estava sendo construída. Aqueles homens estavam usando os dons da criação para resistir à missão que Deus havia dado à humanidade. Em vez de encher a terra, queriam permanecer concentrados. Em vez de glorificar o nome do Senhor, queriam construir um nome para si mesmos. A cidade e a torre, portanto, eram sinais visíveis de uma rebelião invisível. Por fora, havia planejamento. Por dentro, havia orgulho. Por fora, havia progresso. Por dentro, havia desobediência. Por fora, havia unidade. Por dentro, havia uma humanidade tentando se proteger do próprio mandamento de Deus. E é por isso que a narrativa de Babel continua tão profunda. Ela mostra que a grande questão não é apenas o que o homem consegue construir, mas para quem ele constrói. Não é apenas até onde sua técnica pode chegar, mas que tipo de coração está guiando suas mãos. Porque uma obra levantada sem submissão a Deus pode parecer tocar o céu, mas ainda assim nascer da terra, do orgulho e da rebelião. Agora, o texto vai revelar a frase que expõe completamente o coração daquele projeto. Depois de falar da cidade e da torre, os construtores deixam escapar sua verdadeira motivação. Eles não queriam apenas levantar uma obra, eles queriam fazer para si mesmos um nome. A narrativa de Babel chega agora ao seu ponto mais profundo. Até aqui, vimos uma humanidade reunida em Sinar, uma cidade sendo planejada e uma torre se levantando como sinal de grandeza. Mas Gênesis não nos deixa olhar apenas para a obra. O texto nos conduz para dentro da intenção. Ele revela a frase que expõe o coração dos construtores. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 4, eles dizem: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Essa frase é a chave de toda a história. Babel não era apenas um projeto de construção. Era um projeto de identidade. Eles queriam um nome, queriam deixar uma marca, queriam ser lembrados, queriam construir uma grandeza que não dependesse da promessa de Deus, nem da direção de Deus, nem da bênção de Deus. O desejo não era simplesmente organizar uma sociedade, era levantar uma civilização centrada na glória humana. A expressão "façamos para nós um nome" revela autopromoção, orgulho e busca por permanência. No mundo antigo, o nome não era apenas uma identificação. O nome carregava reputação, memória, honra e legado. Fazer um nome era construir grandeza diante dos homens. Era garantir que a obra de uma geração sobrevivesse ao tempo. Era transformar uma cidade em monumento e uma torre em testemunho da própria força. Mas a frase não termina aí. Eles também dizem: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui aparece o outro lado do pecado de Babel. Além do orgulho, havia medo. Eles temiam a dispersão. Temiam perder unidade. Temiam se espalhar e deixar de controlar o próprio destino. O problema é que essa dispersão era justamente parte da ordem divina dada depois do dilúvio. Deus havia chamado a humanidade para encher a terra. Eles queriam impedir aquilo que Deus havia ordenado. Por isso, Babel nasce de uma combinação perigosa:
orgulho e medo. Orgulho de querer um nome sem Deus. Medo de obedecer ao caminho que Deus havia estabelecido. Eles buscavam segurança, mas uma segurança construída contra a vontade do Senhor. Queriam unidade, mas uma unidade que resistia ao propósito divino. Queriam permanência, mas uma permanência firmada sobre desobediência. Esse é um ponto fundamental para entender a profundidade da narrativa. O pecado de Babel não era apenas individual. Não era apenas um homem soberbo, uma família rebelde ou um governante ambicioso. Era uma civilização inteira se organizando em torno da glória humana. Era uma sociedade unida, inteligente, trabalhadora e capaz, mas espiritualmente desalinhada. Todos caminhavam na mesma direção, mas essa direção estava contrária à palavra de Deus. Aqui aprendemos que unidade, por si só, não é prova de santidade. Uma multidão pode estar unida e ainda assim estar errada. Um projeto pode ser admirado por muitos e ainda assim nascer de um coração rebelde. Uma geração pode falar a mesma língua, trabalhar com a mesma força e compartilhar o mesmo objetivo. Mas se esse objetivo exclui Deus, a unidade se torna instrumento de queda. A Bíblia mostra esse contraste de maneira impressionante logo em seguida. Em Gênesis capítulo 11, os homens dizem: façamos para nós um nome. Mas em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e promete: engrandecerei o teu nome, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 2. Essa sequência não é acidental. Babel mostra o homem tentando tomar para si a grandeza. Abraão mostra Deus concedendo grandeza a quem responde pela fé. Babel é o caminho da autopromoção. Abraão é o caminho da promessa. Babel tenta construir um nome, subindo por esforço humano. Abraão recebe um nome descendo em obediência, deixando sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse contraste revela uma verdade profunda. O nome que o homem constrói para si mesmo pode impressionar por um tempo, mas não permanece diante de Deus. O nome que Deus dá nasce da promessa, da aliança e da fé. Babel queria ser grande para si. Abraão seria abençoado para que, por meio dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em Babel, a grandeza terminava no próprio homem. Em Abraão, a bênção transbordava para as nações. A diferença está no centro. Babel dizia: para nós. Deus disse a Abraão: por meio de ti. Babel concentrava. A promessa espalhava bênção. Babel buscava fama. A aliança revelava propósito. Babel queria evitar a dispersão. Abraão seria chamado a sair, caminhar e confiar. Por isso, a história de Babel não é apenas sobre orgulho antigo. Ela continua revelando o coração humano. Sempre que o homem tenta construir identidade sem Deus, segurança sem fé e grandeza sem obediência, o espírito de Babel reaparece. Pode não haver uma torre de tijolos, mas ainda pode haver monumentos invisíveis erguidos no coração. Projetos, nomes, estruturas e ambições que parecem nobres, mas que no fundo dizem: façamos para nós. A grande questão não é se o homem trabalha, constrói, planeja ou avança. A questão é para quem ele faz isso. Babel nos ensina que até o progresso pode se tornar rebelião quando nasce da recusa em obedecer ao Senhor. A torre subia para o alto, mas o coração dos construtores estava distante de Deus. E então, a narrativa muda de perspectiva. Até aqui, ouvimos a voz dos homens. Façamos tijolos, edifiquemos uma cidade, levantemos uma torre, façamos para nós um nome. Mas agora, outra voz entra na história. O céu responde. O Senhor observa a cidade e a torre. E o texto usa uma das frases mais irônicas e poderosas de toda a narrativa. Então desceu o Senhor para ver o que os homens estavam edificando. Até este momento, a narrativa de Babel foi dominada pela voz dos homens. Eles disseram: façamos tijolos. Eles disseram: edifiquemos uma cidade. Eles disseram: levantemos uma torre cujo topo chegue aos céus. Eles disseram: façamos para nós um nome.
A história parecia avançar de baixo para cima, da terra para o céu, da ambição humana para uma grande obra coletiva. Mas então, Gênesis muda completamente a perspectiva. Em Gênesis capítulo 11, versículo 5, está escrito que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa frase é uma das mais fortes de toda a narrativa. Ela carrega uma ironia profunda. Para os homens, aquela torre parecia grandiosa. Aos olhos deles, a construção se elevava como símbolo de poder, unidade e permanência. Talvez, na planície de Sinar, aquela obra dominasse a paisagem. Talvez todos olhassem para ela como prova de que a humanidade podia construir algo extraordinário. Mas, do ponto de vista de Deus, aquela grandeza era pequena. Os homens diziam que a torre chegaria aos céus, mas o texto afirma que o Senhor desceu para vê-la. A ironia é clara. Aquilo que parecia alcançar o alto era tão limitado diante de Deus que o próprio Senhor é descrito descendo para observar. A Bíblia não está dizendo que Deus não sabia o que acontecia. O Senhor conhece todas as coisas. A linguagem é narrativa, humana, intencional. Ela mostra a diferença infinita entre a grandeza que o homem imagina possuir e a soberania real do Deus eterno. Babel era impressionante para quem estava na terra, mas não ameaçava o céu. Por isso, a intervenção divina não deve ser entendida como se Deus estivesse com medo do homem. O Senhor não olha para Babel como um rival. Ele não é ameaçado por tijolos, torres, cidades ou impérios. Nenhuma obra humana coloca em risco o seu trono. O Salmo capítulo 2 mostra que os reis da terra podem se levantar e os povos podem conspirar contra o Senhor. Mas aquele que habita nos céus se ri. A soberania de Deus não treme diante da ambição humana. Então, por que Deus intervém? O próprio texto responde. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, o Senhor declara que aquele povo era um, que todos tinham uma só língua e que aquilo era apenas o começo do que pretendiam fazer. A preocupação não era a capacidade técnica em si, mas o rumo espiritual de uma humanidade unificada na rebelião. Quando homens se unem sem submissão a Deus, a unidade pode se transformar em instrumento poderoso para multiplicar o pecado. A mesma força coletiva que poderia servir ao bem, à justiça e à obediência, agora estava sendo usada para resistir ao propósito divino. A mesma linguagem que poderia expressar adoração, gratidão e verdade, estava sendo usada para planejar autonomia. A mesma cooperação que poderia espalhar vida sobre a terra estava concentrando a humanidade em torno de um centro de orgulho. Aqui existe uma lição profunda. Deus não é contra a unidade. A própria Escritura valoriza comunhão, aliança, povo, família e adoração coletiva. O problema de Babel não era a união em si. O problema era uma união sem Deus. Uma unidade construída para engrandecer o homem e impedir o cumprimento da ordem divina. A unidade pode ser bênção quando está debaixo da vontade do Senhor, mas pode se tornar juízo quando se transforma em aliança contra a sua palavra. Então Deus diz, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Essa expressão, desçamos, exige cuidado. Alguns entendem como um plural de deliberação divina, uma forma solene de Deus expressar sua decisão. Outros relacionam a frase ao conselho celestial, uma linguagem que aparece em outras partes do Antigo Testamento, quando Deus é apresentado em sua corte celestial, como em 1 Reis, capítulo 22, e Isaías, capítulo 6. A leitura cristã tradicional também enxerga, nesse tipo de plural, uma harmonia com a revelação progressiva da plenitude de Deus, que será compreendida mais claramente ao longo das Escrituras. Mas é importante não forçar o texto além do seu contexto imediato. Em Gênesis capítulo 11, o foco principal não é explicar detalhadamente a natureza desse plural, mas mostrar que a resposta vem do céu e que Deus age soberanamente para interromper a rebelião humana. A decisão divina é precisa. Deus não destrói a cidade com fogo, não envia outro dilúvio, não apaga a humanidade. Ele atinge exatamente o ponto que sustentava o projeto: a comunicação. A torre dependia de unidade,
A cidade dependia de planejamento comum. O projeto dependia de uma só língua, uma só direção e uma só ambição compartilhada. Ao confundir a linguagem, Deus não derruba apenas uma construção. Ele desfaz a base invisível que mantinha aquela civilização rebelde unida. Essa intervenção revela tanto juízo quanto misericórdia. Juízo, porque Deus frustra a soberba humana. Misericórdia, porque ele limita o avanço do pecado antes que aquela rebelião se torne ainda mais profunda. O Senhor interrompe Babel, não porque o homem era forte demais, mas porque o pecado, quando organizado coletivamente, se torna devastador. A torre parecia subir, a cidade parecia crescer. O nome dos homens parecia prestes a ser estabelecido. Mas quando Deus desceu, toda a grandeza humana foi colocada em seu verdadeiro tamanho. Babel ensina que não existe projeto tão alto que Deus não possa julgar, nem sistema tão unido que Deus não possa desfazer. O homem pode reunir linguagem, força, técnica e ambição, mas continua sendo criatura diante do Criador. E quando a obra humana se levanta contra a vontade de Deus, o céu não precisa competir com ela. Basta Deus falar e aquilo que parecia sólido começa a se desfazer. A próxima cena mostrará exatamente isso. A torre não será interrompida por falta de material, nem por fraqueza de planejamento, nem por incapacidade humana. Ela será interrompida porque Deus tocará na linguagem dos homens. E, quando as palavras deixarem de ser compreendidas, a cidade perderá sua força. A construção será abandonada e a humanidade será espalhada sobre a face de toda a terra. Quando Deus decide tocar a linguagem dos homens, ele atinge o centro invisível de Babel. A cidade podia ter tijolos, betume, força de trabalho e ambição, mas tudo aquilo dependia de uma coisa: comunicação. A obra só continuava porque todos conseguiam entender as mesmas ordens, repetir os mesmos planos, seguir a mesma direção e servir ao mesmo projeto. Por isso, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, o Senhor declara: desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. O juízo não vem primeiro sobre as paredes, nem sobre os tijolos, nem sobre a torre em si. O juízo vem sobre a palavra humana. Aquilo que sustentava a unidade rebelde é quebrado por Deus. A cena que se forma é poderosa. Homens que antes trabalhavam em harmonia começam a não se compreender. Ordens deixam de fazer sentido. Planos deixam de ser transmitidos. A cooperação se rompe. A construção perde ritmo. A cidade, que dependia de uma vontade coletiva, começa a se desfazer por dentro. Deus não precisou derrubar a torre com as mãos dos homens. Bastou confundir a linguagem. E a força que mantinha Babel de pé foi atingida na raiz. Gênesis capítulo 11, versículo 8, afirma que o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles cessaram de edificar a cidade. Isso mostra que a confusão das línguas não foi um detalhe secundário. Ela produziu exatamente aquilo que os construtores queriam evitar. Eles haviam dito: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o texto responde: o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. A ironia é profunda. A obra construída para impedir a dispersão se torna o motivo da dispersão. A cidade planejada para manter todos reunidos termina abandonada. A torre levantada como sinal de unidade se transforma em testemunha do limite humano diante de Deus. Eles tentaram fugir da ordem divina, mas a própria intervenção do Senhor os levou ao cumprimento daquilo que haviam resistido. Aqui vemos juízo, mas também vemos misericórdia. O juízo é claro, porque Deus frustra o projeto humano rebelde. Ele não permite que aquela geração continue avançando em uma unidade construída contra a sua vontade. Babel era perigosa não porque ameaçava o trono de Deus, mas porque revelava uma humanidade organizada em torno do orgulho, da autonomia e da resistência ao propósito divino. Se aquele caminho continuasse sem limite, a rebelião coletiva se aprofundaria ainda mais. Mas há misericórdia, porque Deus não destrói a humanidade como no dilúvio. Ele não apaga os povos da terra. Ele não encerra a história humana.
Ele limita, separa, dispersa e interrompe. O mesmo Deus que havia feito aliança com Noé em Gênesis capítulo 9, prometendo preservar a continuidade da vida sobre a terra, agora age de acordo com essa paciência. O juízo de Babel não é aniquilação, é contenção. Deus freia o avanço do mal e, ao mesmo tempo, preserva a humanidade para que a história continue. Essa é uma das grandes marcas da narrativa. A confusão das línguas não significa que Deus perdeu o controle da história. Pelo contrário, ela mostra que as nações surgem dentro da providência divina. A diversidade de povos, línguas e territórios não nasce fora do governo de Deus. Gênesis capítulo 10 já havia mostrado famílias, terras, nações e línguas. Agora, Gênesis capítulo 11 revela o acontecimento que explica essa divisão. Em Gênesis capítulo 10, versículo 5, o texto fala dos povos repartidos segundo suas línguas, famílias e nações. Em Gênesis capítulo 10, versículo 20, o mesmo padrão aparece na linhagem de Cam. E em Gênesis capítulo 10, versículo 31, a mesma ideia é repetida na linhagem de Sem. Esses versículos mostram o resultado. Babel mostra o processo. Primeiro, a Bíblia nos dá o mapa das nações. Depois, nos mostra a ruptura que levou à formação desse mapa. O nome Babel também recebe explicação no próprio texto. Gênesis capítulo 11, versículo 9, diz que por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. A cidade que queria ser lembrada por sua grandeza, passou a ser lembrada por sua confusão. O nome que eles queriam construir para si mesmos foi substituído por um nome que anunciava o juízo de Deus. Babel se torna, assim, um marco na história bíblica. Ela explica a dispersão dos povos, mas também revela algo mais profundo sobre o coração humano. Quando a humanidade tenta permanecer unida contra Deus, o Senhor mostra que nenhuma unidade rebelde é absoluta. Quando o homem tenta controlar o futuro pela força da própria organização, Deus mostra que a história pertence a Ele. Quando uma geração tenta transformar sua ambição em monumento, Deus pode transformar esse monumento em advertência. Mas a dispersão também abre um novo cenário. Os homens agora se espalham, famílias se distanciam, línguas se diferenciam, culturas começam a se formar, territórios são ocupados, povos tomam caminhos distintos. A humanidade deixa de ser uma massa concentrada em Sinar e passa a ocupar a terra em nações diversas. E dentro dessa diversidade, Deus continuará conduzindo sua promessa. O Senhor não abandona da história depois de Babel. Ele não deixa as nações sem governo. Pelo contrário, logo depois da confusão, a narrativa bíblica caminhará até Sem, depois até Terá, e finalmente até Abraão. Enquanto os povos se espalham pela terra, Deus prepara o chamado de um homem por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Babel termina com dispersão, mas não termina com desespero. A cidade é interrompida, mas o plano de Deus continua. A linguagem é confundida, mas a promessa seguirá avançando. A humanidade é espalhada, mas o Senhor já está conduzindo a história para um dia alcançar povos, tribos, línguas e nações. A torre fica para trás. A cidade perde sua força. Mas o nome Babel permanecerá na memória bíblica como símbolo de uma grande verdade. Quando o homem usa sua unidade para resistir a Deus, o próprio Deus pode transformar essa unidade em confusão e ainda assim conduzir a história para cumprir o seu propósito. A história de Babel não termina quando os construtores abandonam a cidade. A torre fica para trás, a linguagem é confundida, os povos são espalhados, mas o nome permanece. Em Gênesis capítulo 11, versículo 9, o texto declara que aquele lugar foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. O nome que os homens queriam transformar em símbolo de grandeza se tornou na própria Escritura memória de confusão, orgulho e juízo. Mas ao longo da Bíblia,
Babel não permanece apenas como lembrança de um episódio antigo. Ela se torna uma linha temática. O nome cresce, reaparece e ganha forma histórica na Babilônia, um dos impérios mais marcantes da narrativa bíblica. Aquilo que em Gênesis aparece como cidade da ambição humana, mais tarde aparecerá como império de poder, idolatria e opressão. Essa conexão é importante. Babel e Babilônia pertencem ao mesmo campo de significado bíblico. A antiga cidade da planície de Sinar se torna o embrião de um símbolo muito maior: o mundo organizado em torno da força humana, da falsa segurança, da idolatria e da resistência ao governo de Deus. Em Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 7, Babilônia surge de maneira dramática. O rei Nabucodonosor vem contra Jerusalém, cerca a cidade, leva utensílios da casa de Deus para a terra de Sinar e os coloca na casa do seu Deus. Esse detalhe ele é profundamente simbólico. Os utensílios do templo, ligados ao culto do Senhor, são levados para o mesmo território associado à antiga Babel. A terra onde os homens tentaram construir um nome sem Deus, agora recebe objetos sagrados retirados de Jerusalém. Como se o império quisesse declarar sua vitória, não apenas sobre uma nação, mas sobre sua fé, sua identidade e seu Deus. Babilônia não queria apenas dominar territórios, ela queria formar mentes. O texto mostra jovens hebreus sendo levados para a corte, recebendo ensino, alimento, novos nomes e treinamento na cultura dos caldeus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não foram apenas exilados fisicamente. Eles foram colocados dentro de um sistema que tentava reconfigurar sua identidade. O império queria que eles pensassem como Babilônia, falassem como Babilônia, servissem como Babilônia e esquecessem quem eram diante do Deus de Israel. Esse é o espírito de Babel reaparecendo. Em Gênesis, Babel dizia: façamos para nós um nome. Em Daniel, Babilônia tenta dar novos nomes aos jovens de Judá. Em Gênesis, Babel queria concentrar a humanidade em torno de um centro de grandeza humana. Em Daniel, Babilônia tenta concentrar povos, culturas e religiões debaixo do poder imperial. Em Gênesis, a torre simbolizava a elevação do homem. Em Daniel, a estátua levantada no campo de Dura mostra a mesma lógica de adoração forçada, poder centralizado e fidelidade exigida ao sistema do rei. Os profetas também enxergam Babilônia como símbolo de arrogância e juízo. Isaías, capítulo 13, anuncia uma sentença contra a Babilônia, descrevendo a queda daquele império orgulhoso. Jeremias, capítulos 50 e 51, também declaram o juízo de Deus contra a Babilônia, mostrando que o Senhor não deixaria sem resposta a violência, a idolatria e a soberba daquela potência. A cidade que parecia invencível diante das nações continuava pequena diante do Deus que governa a história. É importante tratar isso com equilíbrio. A Bíblia fala de Babilônia como império histórico real, com reis, exércitos, conquistas, exílio e domínio político. Mas também usa a Babilônia como símbolo espiritual. Ela passa a representar mais do que uma localização geográfica. Representa um sistema de mundo que se levanta em orgulho, seduz com riqueza, oprime os fiéis e tenta substituir a adoração ao Deus verdadeiro por lealdade a poderes humanos. Por isso, quando chegamos ao Apocalipse, Babilônia reaparece em linguagem simbólica e profética. Em Apocalipse capítulos 17 e 18, ela é apresentada como uma grande cidade, associada à sedução, riqueza, poder, imoralidade, perseguição aos santos e oposição a Deus. Não devemos transformar essa linguagem em especulação vazia, nem forçar detalhes além do que o texto revela. O ponto principal é claro: Babilônia representa o sistema rebelde que organiza poder, prazer, comércio, idolatria e orgulho contra o Senhor. Apocalipse mostra o fim desse sistema. A Babilônia que parecia gloriosa cai. A cidade que seduzia as nações é julgada. A grandeza que parecia eterna se desfaz. E a voz que chama o povo de Deus em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, dizendo para sair dela, revela que Babilônia não é apenas um lugar a ser observado.
mas um espírito do qual o povo de Deus deve se separar. Assim, a linha bíblica fica clara. Babel começa como uma cidade construída para a glória humana. Babilônia se torna um império que oprime o povo de Deus. E em Apocalipse, Babilônia aparece como símbolo final de um mundo organizado, sem submissão ao Senhor. A torre, o império e a grande cidade profética pertencem ao mesmo padrão espiritual. O homem tentando construir segurança, identidade e adoração fora da vontade de Deus. Mas a Bíblia também mostra que esse padrão não terá a última palavra. Babel foi interrompida. Babilônia histórica foi julgada. A Babilônia simbólica de Apocalipse também cairá. Todo sistema levantado sobre orgulho humano terá fim diante do reino de Deus. E essa é a grande tensão da história. Desde Gênesis, os homens tentam construir uma unidade sem Deus. Mas Deus não abandonou as nações à confusão. O mesmo Senhor que espalhou os povos em Babel prepararia no tempo certo uma resposta surpreendente. Não uma torre subindo da terra para o céu, mas o Espírito descendo do céu sobre os homens. Não uma cidade tentando fazer um nome para si, mas uma igreja recebendo poder para anunciar o nome do Senhor entre todas as línguas da terra. Depois de Babel, a humanidade segue dividida. As línguas se multiplicam, os povos se espalham, as culturas se formam e as nações ocupam a terra. A confusão das línguas marcou a história humana com separação, distância e limites. Mas a Bíblia não termina com os povos afastados uns dos outros. O plano de Deus continua caminhando, silencioso e soberano, até chegar a uma cena que acontece muitos séculos depois, em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos quando veio do céu um som como de um vento impetuoso. A casa foi cheia, línguas como de fogo apareceram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A cena é impressionante, porque acontece em Jerusalém, durante uma festa judaica, quando havia ali judeus piedosos, vindos de muitas nações. Atos capítulo 2, versículos 5 a 11, mostra pessoas de diversas regiões, ouvindo os discípulos anunciarem as grandezas de Deus em seus próprios idiomas. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, do Egito, da Líbia, de Roma e de outras regiões estavam presentes. Cada um ouvia a mensagem em sua própria língua. Aqui, a conexão com Babel se torna profunda. Em Babel, os homens falaram uma só língua, para construir um nome para si mesmos. Em Pentecostes, Deus usa muitas línguas para anunciar o seu próprio nome. Em Babel, a linguagem foi confundida por causa da rebelião humana. Em Pentecostes, as línguas se tornam instrumento da proclamação divina. Em Babel, a humanidade tentou subir aos céus por meio de uma torre. Em Pentecostes, o Espírito desce do céu sobre os homens. Em Babel, a unidade sem Deus foi quebrada. Em Pentecostes, Deus começa a formar uma nova unidade, não baseada em império, cidade ou poder humano, mas no Evangelho de Cristo. Mas é importante entender isso com equilíbrio. Pentecostes não significa que Deus apagou as nações, nem que desfez Babel no sentido de fazer todos voltarem a falar uma única língua. O texto não mostra os povos perdendo suas identidades linguísticas. Pelo contrário, mostra cada um ouvindo em seu próprio idioma. Deus não elimina a diversidade das línguas. Ele atravessa essa diversidade com a mensagem do Evangelho. Isso é ainda mais profundo. Em Babel, a diversidade surgiu como juízo contra uma humanidade rebelde. Em Pentecostes, Deus mostra que nenhuma língua, nenhum povo e nenhuma distância cultural é obstáculo para sua palavra. O mesmo Deus que confundiu a linguagem em Gênesis, agora capacita seus servos a anunciar as grandezas de Deus entre línguas diferentes. O que muda não é apenas o idioma. O que muda é o centro. Babel tinha como centro o nome do homem. Pentecostes tem como centro o nome de Jesus. Babel queria impedir a dispersão. Pentecostes inaugura uma missão que se espalharia pelo mundo.
Babel reuniu pessoas para resistir ao mandamento de Deus. Pentecostes reúne discípulos para cumprir a ordem de Cristo. Antes de subir aos céus, Jesus havia dito em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que toda a autoridade lhe fora dada no céu e na terra, e que seus discípulos deveriam fazer discípulos de todas as nações. Essa ordem é o oposto do espírito de Babel. Babel dizia: fiquemos juntos para não sermos espalhados. O Evangelho diz: ide e alcançai as nações. Babel concentrava a humanidade em torno de uma torre. Cristo envia da igreja para fora, para povos, línguas, culturas e territórios. A missão cristã nasce como resposta divina ao mundo dividido. Deus não abandona as nações depois da confusão. Ele envia sua palavra até elas. Pentecostes mostra que a solução de Deus para Babel não é uma nova torre, nem um novo império, nem uma cidade construída pela glória humana. A resposta de Deus é o derramamento do Espírito e a proclamação do Evangelho. A humanidade não será reunida novamente pela força de um projeto terreno, mas pela obra redentora de Cristo. Não será uma unidade produzida por medo, orgulho ou controle, mas uma comunhão formada pela fé, pela palavra e pelo Espírito Santo. Por isso, o caminho que começa em Gênesis encontra uma visão gloriosa em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles não estão construindo uma torre, estão adorando. Não estão tentando fazer um nome para si mesmos. Estão proclamando que a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a grande resposta bíblica à confusão de Babel. O plano de Deus não termina em dispersão, mas em adoração. Não termina em línguas separadas pela soberba humana, mas em línguas reunidas diante do Cordeiro. Não termina com uma cidade rebelde interrompida, mas com o povo redimido diante do trono de Deus. Babel revela o que acontece quando o homem tenta construir grandeza sem Deus. Pentecostes revela o que acontece quando Deus desce para habitar entre os homens pelo seu Espírito. Babel espalhou povos sob juízo. Pentecostes envia a igreja em missão. Babel confundiu a linguagem dos rebeldes. Pentecostes transformou línguas diferentes em instrumentos para anunciar as maravilhas de Deus. E assim, a Bíblia nos mostra que Deus nunca perdeu o governo da história. Mesmo quando as nações se espalharam, ele já preparava o dia em que sua mensagem atravessaria fronteiras, línguas e culturas. A torre ficou para trás, mas a missão avançou. O nome dos homens foi confundido, mas o nome do Senhor começou a ser anunciado até os confins da terra. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história da Torre de Babel. E se você chegou até aqui, eu quero te convidar a não tratar este vídeo apenas como uma aula bíblica, ou apenas como uma explicação sobre um acontecimento antigo. Porque Babel não fala somente de uma torre que ficou no passado. Babel fala do coração humano, fala da nossa tendência de construir segurança sem Deus, identidade sem obediência, planos sem submissão, caminhos sem depender do Senhor. A pergunta que fica não é apenas: o que realmente aconteceu em Babel? A pergunta mais profunda é: será que ainda existe uma torre sendo levantada dentro de nós? Talvez não seja uma torre de tijolos e betume. Talvez seja o orgulho. Talvez seja o desejo de controlar tudo. Talvez seja a busca por reconhecimento. Talvez seja uma vida inteira tentando fazer um nome para si, mas distante da vontade de Deus. Babel nos mostra que o ser humano pode construir muito e ainda assim estar espiritualmente perdido. Pode se organizar, crescer, conquistar, planejar, realizar e mesmo assim estar caminhando na direção contrária à voz do Senhor. Por isso, se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a marcar este momento nos comentários. Não apenas para engajamento, mas como uma declaração sincera diante de Deus. Escreva assim: eu não quero construir minha vida longe de Deus. Eu escolho viver para o nome do Senhor. Esse comentário pode parecer simples, mas ele carrega uma grande verdade. É uma forma de dizer:
Eu entendi a mensagem de Babel. Eu entendi que nem toda grandeza humana é aprovação divina. Eu entendi que não adianta levantar torres se o coração está distante do Criador. Eu entendi que minha vida precisa ser edificada sobre Deus e não sobre o orgulho, o medo ou a vontade de ser reconhecido pelos homens. E eu te pergunto, o que mais falou com você nesta história? Foi o orgulho escondido por trás da torre? Foi a frase, façamos para nós um nome? Foi a ironia de Deus, descendo para ver aquilo que os homens pensavam que chegaria aos céus? Foi o juízo da confusão das línguas? Ou foi a beleza de perceber que, em Pentecostes, Deus não abandonou as nações, mas levou sua mensagem a povos, línguas e culturas diferentes? Compartilhe nos comentários. O seu testemunho pode alcançar alguém que também está tentando construir a própria vida longe de Deus. Às vezes, uma frase sincera pode despertar reflexão em outra pessoa. Quando você declara o que aprendeu, você não apenas participa do vídeo, você transforma o aprendizado em testemunho. Mas eu também quero falar com você que chegou até aqui e percebeu que sua vida tem sido uma Babel. Por fora, talvez tudo pareça organizado. Talvez você tenha planos, metas, sonhos, projetos e conquistas. Mas por dentro, você sabe que falta Deus no centro. Você sabe que existe uma distância. Você sabe que muitas vezes tem tentado construir sozinho aquilo que só pode permanecer quando está nas mãos do Senhor. A boa notícia é que Deus não chama você apenas para abandonar Babel. Ele chama você para vir a Cristo. A resposta de Deus para a confusão humana não foi uma torre maior. Foi Jesus. O homem tentou subir aos céus por orgulho, mas Deus veio ao encontro dos homens por misericórdia. Em Cristo, Deus chama o pecador ao arrependimento, oferece perdão, restaura o coração e dá um novo caminho. A salvação não está em construir um nome para si mesmo. A salvação está em crer no nome do Senhor. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não adie. Não espere sua torre cair para reconhecer que precisa de Deus. Hoje é o momento de se render. Reconheça seus pecados. Reconheça que você não pode salvar a si mesmo. Creia que Jesus é o Salvador, que morreu por nossos pecados e ressuscitou, e entregue sua vida ao Senhor com sinceridade. Diga a Deus, aí onde você está: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Eu não quero viver para o meu próprio nome. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Guia meus passos. Transforma meu coração e me ensina a viver para a glória do Senhor. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, procure caminhar com Deus de verdade. Leia a palavra, ore, busque uma igreja fiel às Escrituras. Não deixe essa decisão morrer como apenas uma emoção do momento. Que este seja o começo de uma vida edificada, não sobre orgulho humano, mas sobre a vontade de Deus. A Torre de Babel ficou como monumento da ambição humana. Mas a cruz de Cristo permanece como o sinal eterno da misericórdia de Deus. Babel mostra o homem tentando subir sem Deus. Jesus mostra Deus vindo salvar o homem perdido. E no fim da história, não haverá uma torre levantada para o nome dos homens, mas uma multidão de povos, tribos, nações e línguas, adorando diante do trono do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza em verdade e faça da sua vida uma construção firmada não no orgulho, mas na obediência. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.